seguinte, né? Comportamento, vamos traduzir behavior como comportamento, comportamento sexual, tá? E aqui é legal que o livro, então esse vai ser o tema do texto, né? Do texto de interpretação que a gente tem para esse capítulo. E vocês já viram sobre isso, já estudaram alguma coisa relacionada a isso nesse ano? Tenho quase certeza que já. Sim. Pronto, então tá ótimo. Vocês já têm, né? No caso, o Yasmin, é o texto, tá? A gente não vai analisar numa ótica científica e tudo mais da biologia, não. É um texto que fala sobre esse assunto, tá bom? Como assim muito? Pronto, e aqui o livro ele traz pra gente algumas questões iniciais só pra gente discutir, tá? E a gente coletar o que vocês sabem a esse respeito, tá? Porque assim, o tema tá muito genérico, né? Sexual behavior, né? Comportamento sexual. Nossa, pode ter muita coisa. Esse ano foi muito em ciências. Ah, tá. Porque realmente é no oitavo ano. Oitavo e nono você vê muito sobre isso, tá? Comportamento sexual e genética. São coisas que você vai ver bastante. É típico dessas séries. Vamos lá, na página 72. Isso, Stephen, ó, Stephen já deu uma adiantada. O texto que a gente vai analisar, ele tem a ver também com prevenção, tá? No caso, a gente vai aprender algum vocabulário específico de o que a gente chama de STI, que se chama em inglês, que é uma sigla para doenças sexualmente transmissíveis. Só que, claro, a sigla em inglês é Sexually Transmitted Disease, tá bom? Eu coloquei um I, não foi um D, na verdade, só um instante. Um D, ó. Tá bom? A gente chega lá, tá? Mas vamos lá, a página 72 eu vou lendo as perguntas, eu vou traduzindo. Eu quero que vocês vão falando aí o que vocês pensam a esse respeito, tá bom? Então começa o seguinte, ó, what do you know? O que você sabe? A letra A tem um seguinte questionamento pra gente, ó. Do you use to talk about sex with your parents? Não. Seguinte, não. Pronto, a Letícia já respondeu. Respondo Pergunta o logo seguinte, aqui, ó. não. Pergunta o seguinte, ó. Professor, Oi. ainda minto. Eu até falo mais com as minhas tias-avós. Ah, sim, mas não é diretamente com os pais, né? Uhum. Entendi. No caso, a pergunta é a seguinte para os demais, ó. Você costuma falar sobre sexo com seus pais? E, rapaz, a Letícia já deu a resposta dela, não. Você pode até colocar a resposta um pouquinho maior. Não, eu não costumo. I didn't. Você pode colocar assim, eu vou dar uma sugestão de resposta para você. Ó. I didn't use. I didn't use to. É uma forma de resposta um pouquinho mais longa. Não, eu não costumo. Então, realmente, já eu acho. Mas, no caso, não é um costume. Que a gente tem essa expressão que, inclusive, é boa para a gente ganhar um pouquinho de vocabulário, tá? A gente tem esse used to que muita gente confunde, porque use parece o verbo usar. É mesmo, use pode ser o verbo usar. Só que quando o use ele tá com a palavra to, geralmente ele tem o sentido da palavra costumar, tá? Então é uma pegadinha. A gente usa, vê esse use e a gente vai traduzir como o verbo usar. Mas não, se tiver use mais to, provavelmente vai significar algo como costumar. Tá? Por isso que a pergunta é a seguinte: What do you use to talk? Ou seja, você costuma falar sobre, tá bom? Então, no caso, a maioria não, né? Pelo que eu percebi, e os demais que não se manifestaram. Deixa eu ver aqui. A Isabelle, Larissa, Ângelo, caso vocês não, né? Bia. Pronto, letra B, tá? A letra B é a seguinte, ó. Are they open-minded regarding to sexuality? Explain it. Seguinte, ó, eles são mente aberta, inclusive essa expressão legal pra gente anotar, ó. Open mind, eu vou deixar também aqui no chat, ó. Open mind quer dizer mente aberta, tá bom? É uma expressão para mente aberta. Então, eles são mente abertos, eles são abertos a esse tipo de diálogo. Você acha que sim? Explique. Explain it, né? Explique. Você acha que sim? Você pode até pegar em termos mais gerais. Você acha que os pais, em geral, são abertos a isso ou a gente tem alguns problemas a esse respeito? Os meus pais, eu acho que não. Tipo, não muito comigo. Mas Uhum. depende. Porque, tipo, a minha mãe, um dia desses, eu pedi pro, tipo, ela tava dizendo que tava planejando ir pra um canto, tal, 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 mas o marido dela. E aí, eu perguntei, mãe, eu posso também? Aí ela falou por que que ela queria ir. Aí eu, ah, tá bom, tá certo. Não, eu vou ficar em casa. Calma Ah, lá, tá. moça. Entendi. Então, no caso, então não tem tanto diálogo assim, né? Pronto, É, você pode ir respondendo aí pessoalmente, se você quiser não, compartilhar aqui. não, ela.
ela até foi, o quê? Ela até disse, com palavras mesmo, tipo, que ia pra isso, só que eu não vou dizer que em aula, né? Porque tá gravando, pode dar alguma coisa no Entendo. YouTube depois, então, né? Sim, eu compreendi a sua mensagem, tá, ô Letícia? Então, entendi mais ou menos, tá? Gostei. Letra C fala o seguinte, ó. Are you, your friends and your family mostly aware of a current definition of gender? Ou seja, você seus amigos ou a sua família, pelo menos a maioria, né, consciente da nova definição de gênero, gender, no caso, aqui a palavra-chave vai ser gender. No caso, se refere a gênero, bem aqui, ó. Sim. Você Sim, sim, pronto. E no caso, no geral, se fosse assim, a sua família, no geral, não, sem citar nome, você acha que sim ou que não? Estão sim, só atualizados que, nesse sentido? tipo, estão se acostumando ainda. Então, No caso, tipo, pronto. Um dia desses passou um programa de música, né? Música boa na Globo, e a Glória Groove apareceu. E aí, tipo, ficaram dizendo: olha, o viado canta bem. Aí eu disse: mãe, é ela. Aí ela foi corrigindo, sabe? Aí sim, ela pronto. disse: ô, que negócio complicado. Eu disse: a senhora se acostuma. Aí ela foi falando direitinho. Pronto, exatamente. Então, assim, como é que a gente poderia definir? Porque, assim, essa é uma discussão, ela vai muito além disso. A gente não vai aprofundar muito, tá? Já que é só para começar a discussão, já que o livro mesmo ele tá sugerindo esse debate para a gente. Mas qual seria a definição? Você conseguiria, Letícia? O que seria um gênero? A palavra gender, né? Nesse contexto. O que você acha que ela quer definir? Ela se refere ao que exatamente? Com que a pessoa se identifica. Uhum. Se ela é de Bom resumo. sexo masculino, feminino, não binário, gênero fluido, tudo É isso. muito complexo. É Sim, muito complexo. eu tinha uma Você tem que colega, estudar sobre. isso, eu tive uma colega na faculdade que ela era mulher trans, tá? E ela falava sobre isso, eu ficava, meu Deus, como é que. É tanta informação, é tanta definição que eu, no fim, eu não entendi quase nada. Ela falou, até a linguagem é complexa, eu fiquei voando para quase tudo. Então, mas é interessante, pelo menos, a discussão, né? No caso, a noção moderna sobre isso é que eles meio que separam a perspectiva biológica da perspectiva social. Então, biologicamente, você pode ser uma coisa, mas socialmente você tem uma identificação. Então, o gênero parece estar mais relacionado com a questão social, com como você se identifica socialmente. Então, tá nessa esfera. Isso aí, Letícia, boa. Então, no caso, é realmente complicado. Hoje em dia, quem está mais por dentro desse tipo de definição é realmente o público mais jovem, que discute mais sobre isso, né? O público mais antigo fica voando para quase tudo isso, tá? Vamos lá, letra D. Stephanie, parece que estão criando cada vez mais. Assim, eu acho que já se perdeu já. Eu nem sei onde é que isso está. Então, eu desisti de entender. Depois, talvez com mais calma, eu tente entender com mais tempo, mas é muito, muito, muito complexo. Letra D fala assim, ó. How did you have your sexual education? De novo. How did you have your sexual education? Como você teve a sua educação sexual? Sem detalhes. Sobre isso, quem foi que falou para você? Foi seus pais? Foi a escola? Como foi que isso aconteceu? Como é que você ouviu falar Professor, sobre isso? a primeira vez que eu comecei a descobrir sobre isso foi com fanfic. A Ai, meu Deus. fanfic. Ah, Foi, foram fanfics, interessante. livros, mangá, comic, Entendi. tudo. Aí depois foi na escola. Só que, tipo, quando eu estudei na escola, eu já sabia um pouco por causa de tudo que eu já tinha lido e visto. Tá entendendo? Sim, então é interessante essa discussão sobre esse tema. Ela se difunde nas diversas formas possíveis, diversas formas possíveis. Que no caso, hoje em dia, nem tá tanto, hoje em dia seus pais estão mais abertos a isso, mas você vê essa discussão muito comum, justamente ou em seriado, leituras, livros. Hoje em dia é um tema que ele tá difuso, vamos dizer assim, né, na cultura. Ele está se difundindo isso. Hoje se escuta falar sobre isso mais cedo, até porque tem uma razão, né? Hoje em dia a gente tem a questão das doenças sexualmente transmissíveis, tem questão de abuso, vários problemas modernos que às vezes é realmente importante você, digamos, estar precavido sobre algumas coisas antecipadamente, né? Então a gente é realmente, mas a maioria, no caso, eu acho que é na escola, no meu caso também, tá? Ouvir isso na escola, tá?
eu ver aqui. Todo mundo, pai, pai, escola, amigos. Yasmin foi todo mundo. Traumatiza não, Yasmin. Os pais nunca entraram nesse assunto comigo. Eles é literalmente muito aberta. Uhum. Minha tia fala muito sobre isso, entendi. Aham. Stephanie, você falando sobre abuso, sim. Tem a ver um pouquinho com o nosso tema do nosso texto aqui. Ah, é, Jasmine. Pois é, enfim. Eu, assim, no meu caso, como eu basicamente, eu acho que a minha geração, ela é quase a mesma que a de vocês, né? Eu não sou muito mais velho que vocês, mas eu acho que na escola, o ambiente que eu cresci, ele falava menos sobre isso, eu sinto isso. Parece que hoje em dia a sensação que eu tenho é que isso está mais difundido, tá? Inclusive, hoje essa geração mais nova, ela realmente é mais mente aberta do que a anterior. Isso é com certeza, isso para mim é nítido, né? A gente tem um choque às vezes de gerações. 21, especificamente, ô Yasmin. Pronto, Stephanie, realmente é complicado. No caso, às vezes, é questão de tempo. Você vai crescendo, eles vão aceitar. Assim, é porque muitas vezes no primeiro impacto, às vezes é tipo aquela coisa assim, meu Deus, não esperava. Mas não, se eles amam mesmo, é de boa, tá? Eu conheci várias pessoas na faculdade também que passaram por isso. Inclusive, é bom sempre você conversar com pessoas que já passaram por isso, já falaram isso, e te dê ideias, como é que você pode proceder diante disso, tá? Então é sempre interessante, sempre a conversa é a saída, tá? Não adianta tentar reprimir isso, que eu acho que mais para frente vai ser pior, eu acho. Eu não entendi o eita, ô Yasmin. Não sei se eu entendi. As pessoas só olham e julgam as pessoas. Exato, ô Isabelle. Pois é, mas exatamente, é aquilo que eu falei, ô Letícia, é um choque de gerações. A geração mais nova, ela é mais aberta para isso. A geração mais antiga, ela resiste um pouquinho. Então pronto, pessoal, isso aí foi só pra gente abrir a discussão, tá? A gente vai pro texto agora, tá bom? A atividade proposta é a interpretação que está logo na página seguinte, vai ser a página 74, tá bom? E aqui eu vou fazer aquela mesma sugestão que eu fiz no texto da aula passada, do capítulo passado. Vocês querem que eu vá fazendo com vocês, ou vocês querem que a gente leia primeiro o texto, deixe vocês fazendo, pelo menos sozinho, uma ou duas, e depois ir corrigindo? O que vocês preferem? O que vocês acham? Ou para vocês tanto faz? Pronto, e tudo é questão de aceitação, Yasmin. Tanto faz, né? Então vamos lá, vamos fazer o seguinte. Eu vou ler o texto aos pouquinhos, a gente vai tentando ir traduzindo. Eu vou dar para vocês aqui no chat algum vocabulário específico que eu quero que vocês mesmos vão traduzindo, tá bom? Então a gente começa pelo título, tá? Vocês vão anotando as palavras mais importantes, as palavras que vocês não conhecem. Eu aconselho que você vá tomando nota. Até porque toda vez que a gente vai traduzir um texto, aproveite como uma questão de oportunidade. Uma oportunidade de você adquirir mais vocabulário. Então, anote, tá? Faça anotações sempre que possível. O título já começa assim, ó. Sex, Pregnancy and Adolescence and STEs. Tá? Essa primeira, sex, se refere a sexo, especificamente. E a gente tem a palavra pregnancy, tá? Eu vou até colocar no chat. Pregnancy se refere especificamente à gravidez. Gravidez, pregnancy. Sim. Que, inclusive, deriva dessa palavra aqui, ó. Pregnant, que no caso, pregnant vai ser o adjetivo grávida, né? Sim, ó. Grávida. Então, que a gente já vê que o texto ele vai se delimitar, falar sobre sexo, gravidez na adolescência, especificamente, porque fala pregnancy in adolescence, tá? Na adolescência. E a gente tem essa sigla aqui, ó. STI, que também se escreve assim, tá? Eu conhecia por essa sigla aqui, ó. STD, que no caso se refere a doenças sexualmente transmissíveis, tá certo? É a nossa sigla para DST, só que no caso é em inglês, dá na mesma coisa. Então vamos lá, eu vou ler só a primeira frase, eu vou dar para vocês um vocabulário no chat, eu quero que vocês depois construam o sentido inteiro da frase, tá? Começa assim, ó. Teenager pregnancy is a serious matter and deserves our attention. O que aqui de vocabulário, o que é que eu posso dar para vocês? Teenage, que significa juventude, nesse contexto. Juventude,
A gente tá só na primeira frase, tá bom? Juventude, eu vou dar para vocês a palavra matter, que vai ser, quer dizer, assunto. Outra palavra aqui, deserves, tá? Esse deserves é o verbo merecer. Pronto, pegando essas 3 palavras aqui de base, como é que a gente pode traduzir essa primeira linha? Detalhe, fique atento nos cognatos, tá? Esse texto tem muito cognato, então vale a pena você arriscar pela semelhança com o português. Como é que a gente pode entender essa primeira frase? Teenage pregnancy is a serious matter and deserves our attention. Exato, tá falando. Gravidez na adolescência é um assunto sério, tá? E merece a nossa atenção. Perfeito. Você colocou precisa no lugar de merece? Tanto faz, dá para aceitar, mas precisamente o verbo deserve, na verdade, é o verbo merecer, especificamente, tá? O verbo precisar mesmo vai ser o need. Verbo precisar. Mas meio que o sentido vai dar o mesmo. Aí ele continua. Did you know that 25% of pregnancy women in Brazil are teenagers? O que eu posso aqui dar de vocabulário para você? Deixa eu ver, eu acho que todas as palavras aqui dá para você deduzir. Eu vou dar aqui para você só o know, tá? Know que vai ser o verbo saber. Se você quiser usar o microfone para ir mais rápido, para não precisar digitar, não tem problema, tá? Então vamos lá. Did you know that 25% of pregnant women in Brazil are teenagers? A gente tem aqui a palavra teenager se repetindo. Teenagers. Quer dizer, é uma outra palavra para adolescente. Então a frase fica: você sabia que 25% das mulheres grávidas no Brasil são adolescentes? No caso a informação já tá... É bom a gente ir pegando essas informações específicas. Tá falando o seguinte, que de fato 25% das mulheres grávidas no Brasil são adolescentes, tá? E de fato tem tudo a ver com o tema, porque o tema é Sex, Pregnancy and Adolescence, ou adolescentes, como algumas pessoas falam, e doenças sexualmente transmissíveis. Então, realmente, essa informação vai ser relevante para a gente, para a nossa interpretação de texto depois. Aí continua. That means that 1 in 5 young people under the age of 19 is pregnant, tá? Que de palavra para a gente saber? A palavra means, que significa, literalmente significa, tá bom? Vem do verbo significar, que é esse verbo aqui, ó. O verbo mean é o verbo significar. Deixa eu ver que outra palavra que eu posso dar para vocês. A palavra that, que significa que, mas a gente estudou, então a gente estudou o capítulo passado, então vocês já sabem. Oi, foi quem? Foi a Letícia? Professor, eu acho que a frase fica assim. Isso significa que um a cada cinco jovens abaixo de 19 anos de idade estão grávidos. Isso, no caso, está grávido. Isso, 1 a cada 5 jovens está grávido. Exato, Letícia. No caso, você traduziu bem a parte do young people, né? Porque young people, se você fosse traduzir literalmente, seria pessoas jovens. Mas é estranho, a gente fica redundante, fica meio esquisito, né? Pessoas jovens. A gente geralmente traduz young people como só jovens. Tá? Então foi boa tradução, Letícia. Beleza, formação bacana. Então quer dizer que 1 a cada 5 com menos de 19 anos está grávido. Isso já é um problema, né? 1 a cada 5 é um dado um pouquinho assustador. A gente tem a seguinte frase, ó. It's important for you to know that teenage pregnancy is considered high risk. Tá, essa parte vai ser muito importante. Ó. It's important for you to know. Eu já coloquei o verbo know, que vai ser o verbo saber, nesse contexto. Deixa eu ver o que mais de palavra que eu posso dar para vocês. E a palavra high, tá? Que quer dizer alto. O resto quase todo é cognato, tá? Então como é que ficaria? It's important for you to know that teenage pregnancy is considered high risk. Fala, Letícia. Fica assim. É importante para você saber que que a gravidez na adolescência é considerada de alto risco. Exato, perfeito. No caso aqui vai ser um termo-chave pra gente, ó. High risk, que é alto risco. E aqui o texto ele vai dar um pouquinho. High significa alto, tá? O Stephanie. Mas a palavra alto em inglês ela é um pouquinho controversa. Você tem 3 palavras para falar alto em inglês. Se for a qualidade de ser alto, vai ser tall. É a qualidade. Tipo, I am tall, eu sou alto. Tá? É o adjetivo que fala da qualidade. Você tem a palavra loud,
quer dizer alto também. Deixa eu colocar aqui. A palavra loud quer dizer alto, só que esse loud ele dá uma ideia de som, tá? Todo som que tiver alto, você pode dizer the sound is loud, tá bom? Que se refere especificamente a som, tá? Tem até aquela expressão, né? Think out loud, né? Pensando alto. E geralmente a gente usa a palavra loud para retratar o volume, entre aspas, do pensamento. E a gente tem esse high. Então, esse high ele pode ser o quê? De altura. Ou ele pode ser em termos mais gerais. Tipo, você está falando de um gráfico que, sei lá, a curva do gráfico está alta, não sei o quê. O high ele é mais geral, tá? Ele serve para altura e para os demais casos, certo? Então, vamos lá. E aqui a gente continua. Então, é o seguinte, ó. The body does not have enough preparation in the reproductive system. The risk of hypertension is 5 times greater, as well as spontaneous abortion and the chance of anemia, which is often the cause of the baby being born prematurely. E está cheio de cognato aqui. Eu poderia dar para vocês a palavra enough, que quer dizer suficiente. Assim, suficiente. Deixa eu ver outra aqui. Preparation dá para pegar. Reproductive system também. Hypertension também tá fácil. Deixa eu ver o que. Pronto, eu vou dar só essa aqui para você, tá? E a palavra chance, tá? Que quer dizer chance. O resto da maioria das palavras é cognato. Você pode ir inferindo pelo sentido, tá? As demais, se você não souber. Se você achar que você já entendeu, você fala aí pra mim. Você diz pra gente como é que ficou aí a sua tradução. Eu já entendi. Pronto, só falta mais de colocar só often, que quer dizer frequentemente. Frequentemente. Pronto, acho que a gente já tem o vocabulário básico, assim. Pois vai lá, Letícia, como é que foi que ficou? Como é que você entendeu essa parte? O corpo não tem preparação suficiente no sistema reprodutor e o risco de hipertensão é 5 vezes maior. Então, o risco de um aborto espontâneo e chance de anemia, o que causa chances do bebê nascer prematuro. Algo assim. Pronto, vou só aqui dar uma correçãozinha nesse as well as. A gente tem duas formas de traduzir, ó. Eu vou traduzir as duas. Significa como também ou do mesmo modo. Do mesmo modo, tá? Então, no caso, ficaria assim, ó. O corpo não tem, no caso, a maior parte ficou ok, só esse detalhe que eu vou mudar. Ó. O corpo não tem o preparo, a preparação suficiente no sistema reprodutivo, ou reprodutor, tanto faz. O risco de hipertensão é 5 vezes maior, bem como, ou como também, ou do mesmo modo, os abortos espontâneos e a chance de anemia. Aí vai pro tracinho, ou vai lá, Letícia, como foi que ficou? Depois Que do travessão. acontece... que acontece frequentemente e causa muitas vezes o fato do bebê nascer prematuro. Pronto, É isso? isso, foi boa. Mas ele colocou assim, ó, que esse weight a gente estudou no capítulo passado. Esse weight aqui significa o nosso que, tá? Foi. Então, literalmente é o seguinte, ó, que é frequentemente, esse often vai ser frequentemente, tá? Que é frequentemente... causa do bebê nascer prematuro. Isso, que é frequentemente a causa, and the cause, inclusive é um cognato, né? Cause quer dizer causa. Que é frequentemente a causa do bebê nascer prematuro. O bebê nascer prematuramente, porque literalmente ele está falando prematuramente. Então é isso aí. No caso, então o que a gente pode resumir de informação? Que a gravidez na adolescência é de alto risco, né? A gente tem aqui as palavras high risk, dando essa ideia, e aqui ele deu uma breve explicação de porquê que ela é de alto risco. Ele vai falar o quê? Que the body does not have enough preparation, certo? Você falou aqui sobre risk of hypertension, que é o risco de hipertensão, e spontaneous abortion, que no caso seria aborto espontâneo e a chance de anemia, né? Como eles falam, que seria pra gente anemia. Então, vários problemas podem ser acarretados com a gravidez na adolescência. Vamos lá, próximo parágrafo, o terceiro parágrafo, fala assim, ó, I think it's essential for us to talk to parents and have an open relationship on the subject since an early age. Vou dar aqui algumas palavras para você, ó. A gente tem a palavra think, que é o verbo pensar, ou pode ser o verbo achar, mas é achar no sentido de pensar, tá bom? Essential cognatos, dá pra gente pegar. Deixa eu ver aqui outra. Parents vai ser pais, especificamente, nunca confunda, é um falso cognato, tá? Parents não vai ser parentes, parents é pais. Relationship, palavra que eu dar pra vocês. Relationship quer dizer relação.
ver o que mais. Subject. Subject é uma forma de falar assunto também. No caso, a gente poderia até dizer que subject e matter, ou matter, é a mesma coisa. Exato, é verdade, Stephanie. Mas uma coisa que eu sempre recomendo aos alunos. Se você vê um cognato, você arrisca, tá? Pode arriscar, que a maioria dos cognatos em inglês, eles são o que parecem, tá? O problema são os falsos. Esse realmente você tem que pegar eles à parte, estudar eles à parte, pesquisar, fazer tipo anotação, para você não escorregar. Mas a maioria dos cognatos é exatamente o que parece, tá? Então sempre vale a pena você arriscar a tradução. Vamos lá. E outra palavra que eu ia dar para vocês, subject já foi, since, que no caso significa desde, tá? Desde também significa outras coisas. A since também pode significar tendo em vista que, já que, uma vez que, mas nesse contexto a gente vai usar since no sentido de desde, tá bom? Deixa eu ver aqui outra. E early age seria uma expressão para idade desde jovem, no caso se refere à idade da juventude, vamos dizer assim, desde pequeno. Inclusive nem tem tradução exata, né? Se você fosse traduzir literalmente, seria a idade cedo. Fica até estranho, né? Vou colocar aqui baixa idade, tá bom? É uma tradução adaptada. Bom, essas são as palavras. I think it's essential for us to talk to parents and have an open relationship on the subject since an early age. Como é que vocês entenderam esse parágrafo, esse começo de parágrafo? Professor, vou falar. Pronto, pode falar. Eu acho que é essencial para nós falarmos com os nossos pais e termos uma relação aberta no assunto, sobre esse assunto, desde novo, desde cedo. Desde jovem, desde cedo, desde novo, cedo. a adaptação, É, a tradução não vai ficar precisa, tá? Mas não consigo traduzir. Mas você pode arriscar, Stephanie, não tem problema não. Mas aí, Letícia, tudo bem, tá? Vamos para frente. Então aqui está falando especificamente da necessidade de você ter uma relação aberta com seus pais, tá? Então o texto aqui está sugerindo para a gente que a conversa com os pais é essencial, tá? Daí ele começa falando, I think it's essential, né? Eu creio, eu acredito, eu acho que é essencial. Vamos lá. Segunda frase fala assim, ó, I talk to mine about everything. Pronto, te dá a resposta. Early, literalmente, o Stephanie, significa cedo, tá? Early é cedo. Só que ele é usado, às vezes, como advérbio. É uma tradução um pouquinho complicada. Nesse caso, está sendo usado como se fosse um adjetivo. Early age, que é tipo idade cedo. Só que não faz muito sentido em português, né? Idade cedo. Por isso que aqui você pode adaptar a tradução. Você pode falar de baixa idade, desde cedo, desde novo. Você meio que tem que dar uma arrumada na tradução. Pronto, vamos lá. Essa aqui é bem curtinha. I talk to mine about everything, tá? Aqui eu vou dar o about para vocês, que significa sobre. E everything significa tudo. Vamos traduzir como tudo. About e everything. Então vamos lá. I talk to mine about everything. Vamos lá, como é que ficou? Como é que vocês entenderam isso? Lembrando, o verbo talk é o verbo conversar, tá? Até anotar aqui também, pode ser o verbo conversar, pode ser falar. Geralmente a gente traduz como falar, mas o sentido que ele dá geralmente é de conversar, tá? Porque falar você tem outras palavras em inglês que também se referem ao verbo falar. E alguma ideia? Alguma outra palavra que você não sabe, que você quer perguntar? Você pode perguntar, tá? Eu tô dando algumas, mas você pode perguntar outras, tá? Isso, no caso eu falo com a minha, porque ele tá falando da família, né? O contexto tá falando da família, no caso dos pais, desculpa. Então eu falo com os meus sobre tudo. Isso aí, eu falo com os meus sobre tudo, tá? Você tem que pegar, considera o contexto inteiro. Ele continua, né? So, your parents would have a better relationship with you if they talk to you and always instruct you in the right way and support you in any situation. Tá? Isso aqui vai ter muito cognato, mas eu vou ter que dar algumas palavrinhas novas também.
Esse so, a gente vai traduzir nesse contexto como então, tá? Então, pode ser traduzido como logo, no sentido de conclusão. O so, ele serve para duas coisas, tá? Ele serve para dar ênfase a uma ideia, por exemplo, sobretudo para adjetivos, né? Eu tenho, por exemplo, o adjetivo bonito, né? She's beautiful. Eu posso intensificar isso falando, she's so beautiful. Ela é muito bonita, ela é tão bonita. Mas a palavra so, ela também serve como se fosse uma espécie de conjunção, né? Ela significa então, logo, também ela encaixa nesse sentido. Sempre numa ideia conclusiva. Aí continua, your parents, né? Would have better. Esse would have, eu vou trazer para vocês, tá? Would have aqui pra gente vai significar teria. No caso, como tá falando dos pais, vão ficar teriam, né? A gente conjuga o verbo. Deixa eu ver, better relationship, a gente já viu que é relação. O if significa se. Deixa eu ver o que mais. Se always, que tá aparecendo aqui mais na frente, quer dizer sempre. Instruct, isso é um cognato. Right, quer dizer certo, right way, quer dizer do modo certo, da maneira certa. Maneira certa. Support é meio com cognato, mas vou colocar aqui a tradução, tá? Support é tipo apoiar. É dar suporte, na verdade, né? Literalmente, seria como se fosse isso. E pronto, só essas palavras, as mais difíceis. Mas as demais, quase todas, são cognatos. Conseguiu começo? Pois pode falar. Stephanie, vai até onde você conseguiu, que a gente vai continuando. Eu não sei se está certo, mas eu Não, vou sem tentar. problema. Então, seus parentes teriam uma melhor relação com você Uhum. e eles conversariam com você e sempre te instruir Uhum. Pode da continuar. maneira certa. Da maneira certa. Aí essa última parte eu não consegui traduzir. Pronto, a gente vai trazendo aos pouquinhos, tá? Começou muito bem, ó. Só cuidado no cognato, no falso cognato, que é parents, tá? A gente sempre tem que lembrar que parents quer dizer pais, tá? Esse é o único falso cognato que tem aqui no texto, tá? No caso, parentes, literalmente vai ser isso aqui, ó. Relatives seria parentes. E parents vai significar se referir especificamente aos pais, tá? Pai e mãe, especificamente. Então, aqui, ó. Então, os seus pais teriam uma melhor relação com você. Aqui o detalhe que é só no if, tá? O if quer dizer se, tá? Então, palavrinha curtinha que vai ser muito útil no nono ano, tá bom? A gente vai estudar muito oração condicional e esse if, ele vai ser, tipo, você vai ver até dar uma 2, isso aí, tá? Então, deixa eu continuar. Então, seus pais teriam uma melhor relação com você se eles falassem com você e sempre instruíssem. Vamos trazer como instruíssem você do modo correto, do caminho certo e apoiassem você em qualquer situação. Então, aqui ele está falando muito também na questão de aceitação, tá? De ter o apoio dos pais nesse tipo de conversa. Aqui, no caso, isso é fundamental, tá? Que os pais são pessoas mais próximas, é deles que a gente espera sempre mais compreensão, né? Pelo menos deveria ser. Vamos lá, deixa eu ver quanto tempo. A gente tem 1 minuto, a gente tem mais um parágrafo. Deixa eu ver aqui se dá tempo. Acho que 3 horas. Vocês querem ir para o intervalo, né? Pronto, aí fazer o seguinte. Sim. Pronto, deixa eu voltar aqui. Pronto, então esse texto você dá uma olhadinha em casa, tá? Quero que você releia, tá? Se você puder anotar uma tradução para que fique mais fácil para você. Você não precisa traduzir tudo. Se você quiser pegar no livro mesmo e ir colocando o vocabulário que você vai descobrindo, faça isso, dê uma lida que na próxima aula a gente vai discutir melhor e fazer as questões de interpretação, tá? A gente vai deixar elas para fazer em sala, como a gente já tinha combinado, tá bom? Pessoal, tchau, tchau, tá bom? Até a próxima aula.